Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 21, do verso 18 ao 22. Hoje nós veremos estudo de número 94 no Evangelho de Mateus. Mateus 21, 18 a 22. Mateus 21, 18 a 22. Vamos todos juntos? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Jesus, porém, vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ok, vamos lá. Então, na sequência que nós estamos vendo, hoje nós estudaremos sobre o ocorrido com a figueira, né? O que aconteceu com a figueira aqui nesse texto, a qual foi amaldiçoada pelo Senhor Jesus. Nós vamos ver esse texto aqui. Bem, observe aí o que dizem as seguintes referências bíblicas. Abra sua Bíblia lá no Salmo 24, versículo 1. E outra pessoa, abra e leia Salmo 50, verso 10 a 12. Então quem achou, por favor, leia Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 50, 10 a 12. O que essas passagens têm em comum? Todas elas, todas as coisas que existem, que foram criadas, pertencem a Deus. Guarde essa mensagem, guarde essa verdade no seu coração, porque ela vai ser importante para a gente entender o que aconteceu a essa figueira aqui. Ok? Guarde isso no seu coração. Vamos lá. Primeiramente, vejamos aí as diferenças nos relatos de Mateus e Marcos. Somente os dois, Mateus e Marcos, é quem trazem essa história, né? O registro dessa história. Eu não sei se está conseguindo ler, acho que dá para ler dali, né? Ali você tem as principais diferenças da parábola. E tem uma em especial em Marcos que eu não coloquei nesse gráfico, mas nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, né? Primeira diferença é que Mateus ele apresenta o ocorrido em uma só etapa, né, de uma vez. Enquanto que Marcos divide em duas partes. No meio dessas duas partes há ali outras ocorrências, né? Então Marcos apresenta a maldição da figueira e depois, num segundo momento, ele narra a exclamação dos discípulos, né? A admiração dos discípulos pelo que aconteceu com a figueira, né? E a lição que o Senhor Jesus dá a eles. Mateus fala que a figueira secou-se imediatamente após Cristo amaldiçoá-la. Já Marcos diz que os discípulos encontraram a figueira seca somente no dia seguinte. Parece que há uma diferença. Eu fiz questão de colocar essas duas ali, mas nós vamos ver que não houve diferença. Mas do jeito que é lido, parece que Mateus fala de um dia e Marcos fala de outro, né? Nós vamos ver isso aí. Mateus fala que todos os discípulos exclamaram, eles ficaram admirados do que aconteceu.
E todos eles disseram. Já Marcos é mais específico, ele mostra que Pedro foi quem verbalizou a admiração dos discípulos, dos demais. Né? Pedro, como sempre, falando à frente dos outros. E Pedro falou, né? Foi Pedro quem disse, como que a figueira se secou tão rápido assim? Né? Mateus diz que Jesus dá-lhes uma lição sobre a fé. E ele explica ali, né? Ele fala que Jesus fala sobre a fé. Se tiverdes fé, vocês não vão fazer somente o que aconteceu a essa figueira. Vocês podem dizer a esse monte, né? Levanta-te e lança-te no fundo do mar. Né? Já Marcos, ele acrescenta, além dessa lição de fé, ele fala que Cristo lhes dá um ensinamento sobre o perdão. E embora nós não vamos nos adentrar, apenas vamos apresentar o assunto, mas Marcos, ele atrela a questão da fé ao perdão, ou perdão à questão de fé. Isso é muito importante. Vamos lá. Só voltar aqui um pouquinho. Como sempre nós temos afirmado em textos que apresentam essas diferenças entre os relatos nos evangelhos, os escritores dos evangelhos não foram meros copistas, meros escrivães. Né? Eles foram autores independentes, com suas próprias características e enfoques. Né? Nós vamos ver que, por exemplo, Mateus, ele seguiu mais o método temático, enquanto Marcos o método cronológico. Né? William Hendrickson fala justamente sobre isso. Eu cito aqui as palavras de William Hendrickson. É evidente que essa história poderia ser analisada de duas maneiras. Primeiro, cronologicamente ou tematicamente. Marcos seguiu o primeiro método, o método cronológico. Ele seguiu um evento após outro, quando ele foi narrar essa história aqui. Descrevendo a primeira parte da história da figueira, depois a parte que ocorreu na manhã da segunda-feira. Isso está aqui em Marcos 11, 12 a 14. Depois ele descreve a purificação no templo, que Mateus descreveu antes aqui desse fato, mas Mateus está buscando os temas, enquanto Marcos busca a cronologia, o que veio depois do que. Né? Então, na segunda-feira de manhã, Jesus vai para Jerusalém, encontra na figueira, vai buscar figos na figueira, e não encontra, amaldiçoa a figueira, e a figueira começa então a morrer. Né? Imediatamente ela começa a secar. Durante aquele dia acontece a purificação do templo, que nós já estudamos. E depois, então, Marcos, finalmente, a segunda parte da história da figueira, em Marcos 11, de 20 a 24. Então, Marcos, ele coloca dessa forma. Já Mateus, ele usa o segundo método, que é o método temático. Ele segue por temas, por assuntos. Né? Ele não procura tanto colocar em ordem cronológica. Às vezes ele coloca, às vezes não, ele não está preocupado com isso. Ele está seguindo um tema. E o tema que ele está seguindo aqui agora, ele põe então a história da figueira nesse momento, e um momento só. Ele não separa, não em dois momentos, mas num momento só. Né? Mostrando então a autoridade de Cristo. Mas algo mais ainda Mateus quer mostrar com essa história. Né? As indicações de tempo são muito indefinidas em Mateus. Então, deixa eu mudar aqui o slide. Por exemplo, ele diz, ora, de manhã, você pode ver lá no verso 18, cedo, de manhã. Né? Mas não indica que manhã foi essa, se foi a manhã da segunda ou da terça. Não sabemos. Ele não diz no dia seguinte, como faz lá em Mateus 27, 26, narrando um outro ocorrido. Né? Ele não fala, ele não usa a expressão no dia seguinte, aí a gente saberia que dia que era. Mas ele simplesmente diz, ora, de manhã. Mas que manhã? De que dia? Além disso, quando ele começa a relatar a segunda parte da história da figueira, né? Marcos, desculpa, a história da figueira, ele simplesmente diz, e quando os discípulos a viram.
né? Nós vemos aí, Mateus, né? Desculpa, falei Marcos, é Mateus. Mateus 21, 20. No versículo 20 ele diz, e quando eles a viram, né? Ele não indica em qual dia essa conversa entre Jesus e seus discípulos ocorreu, né? Marcos é quem esclarece que o que Mateus declara em Mateus 21, 18 e 19, ocorreu na segunda-feira. E o que ele diz em 21, 20 a 22, ocorreu na terça-feira. Cada um desses dois métodos, cronologicamente ou tematicamente, tem seus méritos. Aí a combinação dos dois é algo pelo qual nós devemos ser agradecidos. Porque enquanto um está focado no tema, o outro está focado na cronologia. E quando você mistura os dois, você tem um quadro mais completo da história, né? Então vamos lá. Resolvida essa questão das diferenças aí, por que eu faço questão de explicar isso para vocês? Porque quem não crê nas Escrituras, eles pegam esses textos para dizer para nós que a Bíblia é cheia de contradições. E não é contradição nenhuma. Não tem contradição nenhuma ali. Não tem contradição nenhuma ali no relato, né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa aqui no texto. Vamos aprofundar aqui no texto, né? Cristo e a figueira. Primeiro ponto aí, do versículo 18 e 19, nós temos uma analogia a Israel. O que é uma analogia? Né? Quando você pega duas, logia, vem de palavra, logos, palavra, né? Tal coisa é análoga a outra, né? Quando você pega duas palavras, ou duas coisas, e compara as duas, faz uma comparação. E uma aponta para a outra, uma indica a outra, uma explica ou exemplifica a outra, né? Então nós temos aqui na figura dessa figueira, nós temos a figura de Israel, da nação de Israel. E eu vou te mostrar como foi, né? Cedo de manhã, ao voltar da cidade, teve fome, diz o verso 18, né? Jesus e os discípulos, eles pernoitaram no povoado de Betânia. Lá em Betânia, estava a casa de Lázaro, Marta e Maria, os três irmãos, por quem Jesus tinha grande apreço, né? Na casa deles, Jesus esteve várias vezes. A casa de Betânia, né, a casa dos três irmãos de Betânia, era, sem dúvida algum, lugar predileto do Senhor Jesus. Ele sempre estava ali. Nós temos várias passagens nos evangelhos narrando Jesus nessa casa desses três irmãos. Mas aí que surge uma questão. No estudo anterior nós dissemos que não sabíamos se Jesus havia passado a noite na casa deles, né, dos três irmãos, ou se ele ficou ao relento. Mas se ele foi para Betânia, com certeza ele passou a noite de segunda para terça na casa dos irmãos Marta, Maria e Lázaro. Mas aí que está, né? Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, ele teve fome. Ou ele não comeu nada na casa dos três irmãos, não foi servido nada para ele, ou ele não pousou lá. Justamente, ainda mais se levarmos em consideração Marta, né, que era muito dedicada a fazer as coisas, a ser uma boa anfitriã, né? Só para ficar para nossa curiosidade aí, né? O fato dele estar com fome pela manhã, além de atestar a sua natureza humana, aí é uma coisa importante, porque os que não acreditam que Jesus Cristo se encarnou de fato, se tornou um homem de fato, e que foi apenas um espírito que parecia ser humano, ou como dizem os espíritas, um espírito de luz, aí a gente vê, espírito não tem fome. Espírito não tem fome. E ele foi buscar figos na figueira. Ele estava com fome. O corpo dele estava com fome. A natureza humana de Cristo, né? Mas além disso, também
fica aí a possibilidade que ele não pousou, não passou a noite na casa de Marta, Maria e Lázaro, mas ao relento. Pode ser, né? Mas também não é o ponto mais importante aqui. O que é mais importante é saber que ele foi verdadeiramente, ele é verdadeiramente humano. Ele teve fome, né? Versículo 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Bem, aí Marcos ele apresenta um dado ainda mais intrigante ainda para nós aqui. Marcos diz que não era tempo de figos. Mas se não era tempo de figos, então por que Jesus foi procurar figo na figueira, sabendo que não tinha figo? E ainda amaldiçoou a coitadinha. Né? E aí? O problema nosso é que nós vivemos uma época em que coisas e bichos têm mais importância do que seres humanos. Coisas e bichos valem mais do que seres humanos. Você já viu quanto que as pessoas gastam com pet shop para cuidar do seu bichinho? Tudo bem, se você tem um animalzinho, cuide bem dele. Mas cuide dele como animal. Eu não sei você, mas me dá nó nas tripas quando eu vejo alguém com um cachorrinho no braço e chamando ele de meu filhinho. Já viu isso? Meu filho. Ah, faça-me um favor. Meu bebê. Esses dias, não sei se foi uma piada de mau gosto, eu não sei, ou se foi verdade, mas uma imagem foi veiculada aí na internet, de uma mãe passeando no shopping, com um cachorro no carrinho de bebê e a criança andando. É? Absurdo, né, gente? Né? Devemos cuidar dos animais, é claro, devemos cuidar da natureza, sim. Né? Mas tudo tem limite também, né? Mas e aí, como é que fica o caso aqui? Voltando para o texto, né? No início deste estudo, nós apresentamos para vocês 2 textos dos Salmos, o Salmo 24, 1 e o Salmo 50, 10 a 12. E todos os dois mostrando que quem é que é o dono de tudo isso aqui? É Deus. Tudo que existe, existe por causa de Deus e é dele. Ele é o dono de tudo isso, porque ele criou todas as coisas. E a Bíblia diz para nós, lá em Colossenses, que tudo que foi feito existe por causa de Cristo, porque foi Cristo quem fez tudo. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus. Então, quando Jesus amaldiçoa uma figueira, ou quando Jesus manda, ou quando Deus permite um tsunami varrer um litoral, ou quando permite um vulcão derreter uma ilha, ou quando um ente querido nosso morre, nós precisamos entender que tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Bem, esse relógio é meu. Se eu quiser jogar ele no chão e quebrar e pisar nele, destruir esse relógio, problema de quem? Meu. Você pode até falar assim, pastor, mas dá esse relógio para mim, pastor. Eu poderia até fazer isso. Mas ele é meu, eu faço o que eu quero. Minha é a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. No Salmo 50, Deus fala, quem foi que criou as alimárias do campo? Se eu tivesse fome, eu ia lá e pegava. Eu não precisava pedir para ninguém. Ah, pastor, mas aí você está apresentando Deus como um Deus carrasco, como um Deus que não está nem aí para os homens. Você poderia falar tamanha asneira se Deus não tivesse enviado Jesus Cristo para morrer por nós. O homem poderia falar tamanha imbecilidade se Deus não tivesse demonstrado o amor por nós, tal como ele demonstrou enviando Jesus Cristo para morrer na cruz.
Agora, se Jesus quis fazer uma figueira secar, o simples fato dele ter sido o criador daquela figueira, já encerraria qualquer assunto aqui. Eu sei que esse argumento meu é pesado, né? É típico de alguém que não está afim de conversar, né? Assim, aí quando você não quer conversar, você já dá uma machadada logo e pronto, acabou. Mas se Jesus, se a Bíblia não quisesse, se Deus não quisesse explicar para nós o porquê Jesus amaldiçoou essa figueira, mesmo sabendo que não era tempo de figos, mesmo sabendo que não tinha figos na figueira, e aí? Se Deus não quisesse explicar nada para nós, Ele não precisava explicar. O simples fato dele ser Deus, Ele é dono de tudo que existe. E quanto antes a gente aprender essa verdade, guardar essa verdade no coração, mais, não vou dizer mais fácil, mas menos doloroso será para nós enfrentarmos momentos, por exemplo, quando um ente querido parte. Especialmente se partiu com Cristo. Especialmente se partiu com Cristo. Não estou dizendo que a gente vai ser uma pedra de gelo dura, que não vai sentir a morte num ente querido. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: enquanto a gente não entender que tudo é de Deus, inclusive nós, a gente não vai compreender ou não vai ter o consolo e o conforto que Deus promete para nós em momentos difíceis da vida. Mas vamos lá, vamos entender o texto aqui. Então, o simples fato de Cristo ter o direito de fazer tudo o que Ele quiser com a natureza, com o mundo e o que nele existe, por si só já encerraria a questão, né? Portanto, aqui estamos diante de um desses exemplos, né, em que Cristo exerceu a sua autoridade sobre a criação. Eu não vou nem entrar na questão, como por exemplo esse pessoal aí dos ambientalistas, que dizem que Jesus Cristo aqui cometeu um crime ecológico, né? Cristo cometeu, eu já vi gente falando tamanho idiotice, Cristo cometeu um crime ecológico. Crime ecológico cometemos nós que não separamos o lixo. Crime ecológico cometemos nós que jogamos nosso lixo na rua, e aí vem a chuva, entope tudo e faz um estrago terrível, né? Jesus cometeu crime ecológico? Faça, por favor, não vou nem perder tempo com isso. Vamos lá. Ou então os incrédulos e ímpios, que dizem que Cristo foi cruel e impaciente, pois mesmo sabendo que não tinha figos na figueira, Ele foi lá procurar figos, não encontrou e amaldiçoou a figueira. Jesus foi cruel. Também não vou perder tempo com essa discussão. Eu só vou explicar para você se de fato tinha ou não tinha figos na figueira. Se Jesus errou em fazer isso. Eu vou entrar nessa questão com você agora, né? Então entenda isso. Tudo é dele e ele faz o que bem quiser com o que lhe pertence. Guardando isso no seu coração, vamos em frente. A figueira da Palestina não é igual a essa figueira que a gente tem aqui no Brasil, né? Talvez você esteja pensando naquela figueira que a folha é áspera, que até tem ali um visgo que queima a gente, o negócio é perigoso, né? Aquele figo é uma delícia, aquele doce de figo, um figo bem maduro, é muito gostoso, né? Doce de figo, eu gosto. Mas não tem nada a ver com essa figueira nossa. A figueira lá nos tempos, ou a figueira da Palestina, hoje você encontra esse tipo de figueira, é uma árvore grande, tanto que Zaqueu subiu numa delas. Então imagina aquela figueira nossa aqui, se você sobe nela, ela quebra, ela não aguenta. Ela é quando muito um arbusto, né? Agora a figueira lá na Palestina não, ela é uma árvore frondosa, tamanho dessa das nossas aqui, da nossa área aqui. É uma árvore grande mesmo, que faz sombra, as pessoas podem subir nos seus galhos, ela é forte, né? Nós vemos, por exemplo, que o nome dessa árvore, né, da figueira, lá no Mediterrâneo é chamada de alimento para os pobres, porque ela dá em todo lugar. Em todo lugar você vê figueiras ali, você vê essas árvores ali.
E o fruto dela é procurado pelos pobres, especialmente. Né? Eles se alimentam, né, dessas árvores frutíferas ali. Por isso que ela é chamada também de alimento para os pobres, ali na região do Mediterrâneo. Né? Mas por que Jesus buscou o fruto nela? Você deve estar perguntando. Se ele sabia que não era tempo de figos. Acontece que os figos temporãos, que eram menores, havia os figos temporãos e os figos de época, né, da estação. Os figos temporãos, eles surgiam junto com os brotos do ano anterior. E junto com os brotos e as folhas do ano anterior. E às vezes até à frente dessas folhas. Eles surgiam antes. Só que eles eram menores. E foram esses figos que Jesus foi procurar. Já os figos de época, da época da estação, eles são maiores. E eles surgem com os brotos da estação da primavera, do ano seguinte. Então, o fato de Jesus ter ido buscar fruto ali, era uma possibilidade de encontrar frutos. Temporãos, mas ele não encontrou. Aí a gente entra numa outra questão. Mas Jesus não é Deus? Ele não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Aí nós vamos entrar numa questão bem delicada, né? E eu vou pedir ajuda aqui ao William Hendrickson para me ajudar nessa questão também, né? Deixa eu achar aqui. O texto é esse aqui. William Hendrickson, ele diz o seguinte. Não tivesse... Não, desculpa, nessa frase aqui não. Deixa eu voltar ao anterior aqui. Acontece o seguinte. Aquele período da vida de Jesus, entre o seu nascimento e a sua morte e sepultamento, ao qual nós chamamos de estado de humilhação, as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, estavam presentes em Jesus. Jesus, esses dias no grupo lá dos adolescentes, lá o Gilmar, ou foi você, o Gilmar, não sei, soltou lá um resumo, acho que foi o Gilmar, um resumo das principais seitas e heresias que falavam sobre as duas naturezas de Cristo. Tem várias lá, né? Depois seria interessante a gente passar para o grupo da igreja, para o pessoal ver. Mas foi de forma bem sucinta. Mas tinha um grupo lá que pensava o seguinte, alguns pensavam assim, Jesus era dois homens. Você tinha o Deus, o Deus Supremo, e o homem Jesus de Nazaré. Eram dois homens, dois seres com naturezas diferentes, que de vez em quando eles se uniam. Outros diziam, não, Jesus, ele era um espírito que parecia ser homem. Outros diziam, não, Jesus era apenas um homem que o Espírito Santo entrou nele ali no dia do batismo e o encheu de poder e ele fez um monte de coisa. Aí na cruz do Calvário, quando ele morre e diz, em tuas mãos entrego o meu Espírito, é o Espírito Santo saindo dele e Jesus voltou a ser homem. Mas o ensinamento bíblico nos diz que Jesus é o Deus eterno, que sempre existiu, mas que um dia na história se encarnou, veio a esse mundo, se encarnou, nasceu da Virgem Maria, e ele era e é plenamente humano. Ele é homem, mas na sua natureza humana está também a natureza divina. E a natureza divina e a natureza humana, elas coexistem perfeitamente em Jesus Cristo. Como isso acontece? Não sei, porque eu não sou Deus. Eu mal sei como que a minha alma entra no meu corpo e está no meu corpo. Eu mal sei como é que eu funciono, como é que eu vou entender Deus. Mas a Bíblia nos mostra que Cristo, quando se encarnou, ele não deixou de ser Deus. Ele deixou os céus para estar aqui conosco. E quando ele ressuscitou e foi assunto aos céus, foi levado aos céus, foi glorificado, ele não deixou o corpo dele para trás, ele foi de corpo e alma, pode-se assim dizer, para os céus.
a natureza humana e a natureza divina, as duas juntas. Tanto é que hoje, se você for lá nos céus, né, se você morrer e estiver com Cristo lá na glória, você não vai encontrar um espírito chamado Jesus. Você vai ver um homem chamado Jesus. Deus, homem. A Bíblia nos diz lá em Colossenses que nele habita corporalmente a plenitude de toda a divindade. Habita, não é habitou. Habita, o verbo está no presente. Paulo, lá em 1 Timóteo, fala que há somente um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele chama Jesus Cristo de Deus e chama Jesus Cristo de homem. Porque a natureza humana e a natureza divina estão juntas e não se separam mais. Uma vez que Cristo se encarnou e se tornou um homem, ele nunca mais deixou de ser. Mas ele nunca deixou de ser Deus também. A união, tem um teólogo presbiteriano chamado Heber Carlos, Dr. Heber Carlos, ele escreveu, acho que 2 ou 3 livros sobre as duas naturezas do Criador. Foi o assunto da vida dele. Ele pesquisou sobre isso, estudou sobre isso, escreveu 2 ou 3 calhamaços sobre as naturezas do Redentor. É obra que vale a pena você comprar, guardar um dinheiro, comprar e estudar. Um material excelente, né? Eu tive algumas aulas com ele sobre esse material, já fiquei fascinado, né? Vale a pena, né? Mas acontece que quando Jesus esteve nesse mundo, no seu estado de humilhação, nem sempre a natureza divina dele, nem sempre, comunicava a ele, a sua natureza humana, as coisas, como por exemplo nós vemos aqui. Ali era o homem Jesus, por algum motivo, a sua natureza divina, naquele momento, não lhe comunicou nada sobre não ter figo na árvore. E há outros textos que mostram isso, né? Por exemplo, você pode ver lá em Mateus 17, 27, Marcos 9, 33 a 34, João 1, 47 a 48 e João 2, 25. São textos que mostram que no seu estado de humilhação, às vezes a sua natureza divina comunicava seu conhecimento à natureza humana, mas nem sempre isso acontecia. Nem sempre isso acontecia. Hoje não. Hoje, no seu estado de glória, as duas naturezas se comunicam perfeitamente. Se comunicam perfeitamente. Né? Como eu disse, estamos tratando aqui de um mistério que vai muito além da nossa compreensão. Né? E a analogia com a figueira? Nós temos então uma analogia com a figueira. Uma analogia com Israel. Uma analogia a Israel. Primeiro, Israel, ele recebeu a revelação de Deus sobre o Messias. Mas quando o Messias veio, não creu. Não recebeu a Cristo. Israel, com a sua religiosidade, parecia uma figueira frondosa sem frutos. Não se via frutos de piedade em Israel. Tanto é que no meio dessa história aqui, nós encontramos a purificação do templo. O culto a Deus em Israel havia se tornado um comércio. Havia se tornado num covil de salteadores. O templo do Senhor havia se tornado um covil de salteadores. Era um bando de gananciosos. Era um bando de avarentos. Um bando de homens inescrupulosos, fazendo uso da fé alheia para se enriquecerem. Nada diferente dos nossos dias. Nada diferente. Israel havia se tornado uma figueira cheia de flores, cheia de folhas, frondosa, mas sem fruto. Árvores sem frutos. O que aconteceu? Assim
como Israel demonstrava uma intensa atividade religiosa ali no templo, mas tal atividade religiosa estava totalmente desprovida de piedade e significado por causa de sua forma gananciosa e inescrupulosa dos seus líderes religiosos de se enriquecerem às custas da fé do povo, né? Tal coisa fazia com que Israel tivesse muitas semelhanças com aquela figueira. E assim como daquela figueira fruto algum mais surgiria, Israel também cairia. E foi isso que aconteceu. O povo de Deus não seria mais somente Israel, mas os gentios também, né? Nós estamos aqui hoje por causa disso. E como disse William Hendricks, não que tivesse acabado com os judeus, né? Quando Jesus falou que a figueira não produziria mais fruto, ele não está dizendo, olha, vai acabar os judeus, não vai ter mais judeus na face da terra, não é isso. Senão que no lugar de Israel iria estabelecer-se um reino internacional e eterno, uma nação que não só produzisse filhas, mas folhas, não produzisse somente folhas, mas também frutos, e que fosse formada tanto de judeus quanto de gentios. Então a figueira ali, a maldição da figueira, a figueira amaldiçoada, é uma analogia a Israel. É Israel sendo deixado de lado, porque ele abandonou a Deus, ele não creu. Mas Deus não deixou de lado o seu desejo, o seu desígnio de constituir para si um povo, uma família. E por isso mesmo, então, ele estende o chamado dele agora aos gentios, através da igreja, né? Versículo 20 a 22, né? Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira, né? Então vejamos agora Cristo e os discípulos, o ensino sobre a fé, né? Um ensinamento sobre a fé. Então, quando os discípulos viram aquela figueira seca, eles se admiraram, como secou depressa a figueira, né? Assim que Cristo amaldiçoou a figueira, ela começou a perder o seu vigor e o seu verdor. Mas na manhã da terça-feira, conforme nós vemos em Marcos 11, 20, ao passarem perto da figueira, viram-na totalmente seca. Algo que naturalmente levaria vários dias, né? Experimente você, uma árvore, ela não morre de uma hora para outra, né? Lá em casa a gente tem duas plantas, uma ráfia e uma palmeirinha, pequenininha dentro de casa. E hoje eu observei, né? Falei, Janaína, elas estão amarelando a folha, uma delas está com a folha meio amarelada. Mas a água a gente está pondo, a gente está aguando, a gente está cuidando, está acontecendo alguma coisa. Se ela está morrendo, ela vai levar algum tempo ainda para morrer, para secar totalmente, né? Não é de uma hora para outra, assim, não é em questão de algumas horas, como foi com essa figueira, né? Conforme Marcos nos mostra, Pedro é quem exclamou, o que não deve ser entendido como um ato exclusivo de Pedro, pois Mateus mostra que todos se admiraram, né? Mas eles não falaram juntos, né? Imagina a cena, Jesus andando com os discípulos, e eles olham para a figueira, e todos juntos falam em uníssono, como se fosse um coro, dizendo, né? Como secou depressa a figueira. Eles teriam que ter ensaiado isso, não é mesmo? Então, obviamente, quando Mateus fala que os discípulos exclamaram, e Marcos fala que foi Pedro quem disse isso, né? Mas Pedro externou o que todos os demais discípulos pensaram, né? Todos ficaram admirados. E, né, Pedro deve ter olhado para todos eles, nossa, impressionante. Aí então Pedro falou. Por isso que, mas foi uma atitude do grupo. Embora nem eles não falaram juntos, mas tiveram a mesma atitude, né? Então por isso que Marcos deixa bem claro, foi Pedro quem disse, né? No verso 21 e 22 nós lemos, Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que,
se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Né? Jesus olha para o Monte das Oliveiras e olha para o Mar Morto. Aí ele fala, olha, se vocês tiverem fé, vocês vão dizer a esse monte, levanta-te e lança-te no mar. Né? Secar a figueira, se é algo impressionante para vocês, vocês vão fazer coisas muito mais impressionantes do que isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não é que os discípulos sairiam pelo mundo fazendo terraplanagem com oração. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ele está fazendo novamente uma outra comparação. Se vocês estão impressionados com isso aqui, eu quero dizer para vocês que se vocês orarem com fé, crendo em Deus, né, crendo, recebereis. Vocês vão ver coisas muito maiores acontecer na vida de vocês. Se isso aqui impressionou, admirou vocês, preparem-se para ver coisas muito mais maravilhosas do que essa. É isso que Jesus está dizendo. Bem, nesse ponto aqui é preciso ser dito que os proponentes da teologia da prosperidade e da confissão positiva, eles usam esse texto para dizer que se você tiver fé, você pode pedir o que quiser que você vai receber. Né? Você tem que ter fé. A questão é fé. E se você não tiver fé, você não vai receber. Bem, é fato, Jesus disse isso. Se você não tem fé, por que você vai orar? A oração é uma demonstração de fé. Agora, se você não tem fé, a sua oração é só um palavrório. Não tem sentido nenhum. Agora, se você tem fé, é através da oração que você vai exercitar a sua fé. Veja alguém orando. Suponhamos que você não é crente, mas você vê um crente orando. Você vai dizer que ele é esquizofrênico. Porque quem conversa sozinho é esquizofrênico. Não é? O cara está ali conversando sozinho, mas ele tem certeza que a pessoa a quem ele está falando está ouvindo ele. E ele tem certeza que aquela pessoa vai ajudá-lo. No caso, Deus. É um ato de fé. É um ato de fé a oração. E nós devemos orar, sim, com fé. Mas não na ideia da teologia da prosperidade e da confissão positiva. Se você tiver fé, peça o que você quiser que você vai receber. Você pode ter a fé que você quiser. Se o que você estiver pedindo não estiver de acordo com a vontade de Deus, você não vai receber. Né? Não vai receber. O que Cristo está mostrando para nós aqui? Que toda tarefa e empreendimento que estiver de acordo com a vontade de Deus, não será impossível para nós realizarmos. Ainda que seja algo completamente impossível e absurdo para nós. Tal como a transposição de uma montanha para o fundo do mar. Se você estiver diante de uma situação como essa, de uma montanha que tem de ser transplantada da sua vida e lançada para longe no fundo do mar, estou falando aqui figuradamente, é claro, mas se você estiver diante de uma situação, de um empreendimento, de uma situação que você tem que agir, como é que você vai agir? Com fé. Você vai orar a Deus, Senhor, isto aqui é da tua vontade? Se for tua vontade para a minha vida, então, Senhor Deus, me mostra como eu tenho que agir. O que eu tenho que fazer. E eu coloco nas tuas mãos porque tal coisa é impossível para eu fazer. Eu não consigo realizar isso aqui. É impossível para mim. Mas não é impossível para o Senhor. Se o Senhor me pôs diante dessa situação aqui, então o Senhor tem poder para mudar essa situação. Tem poder para fazer o que o Senhor quiser aqui. É disso que Jesus está falando.
É disso que Jesus está falando. Eu quero trazer isso aqui de uma forma mais prática. Você está diante dos seus colegas lá na escola e você precisa pregar o evangelho para aquelas pessoas. E aí? E você tem que pregar o evangelho para elas, para aqueles colegas. É nessa hora que você vai dizer, Senhor, para mim parece impossível fazer isso. Eu não sei muito bem por onde começar, mas eu sei que o Senhor tem todo o poder. E eu confio no Senhor. Abra a minha boca e põe na minha boca a tua palavra. E me ajude a responder com sabedoria. Me ajude a lembrar os textos bíblicos, me ajude a lembrar os argumentos corretos e me ajude a pregar o evangelho. É uma montanha sendo retirada. Mas isso é mais fácil do que uma figueira secar, do que você fazer uma figueira secar, não é mesmo? Mas se é tão fácil assim, por que a gente não prega o evangelho então? Por que a gente se cala então? Não é verdade? E vamos mais além. Não se esqueça de que Marcos, a esse fato aqui, ele atrela a questão do perdão. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Mas encerrando aqui, Israel recebera a promessa da vinda do Messias, e quando o Messias veio, Israel deu-lhe as costas. Não exercitou a fé que deveria ter em Cristo. Você está entendendo agora? Quando Jesus fala, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas veja bem, o que você vai pedir tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Lá em 1 João, 1 João 5,14, né, João diz assim, e esta é a certeza, a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então não adianta você vir com confissão positiva, com teologia da prosperidade, com essa baboseira, não adianta. Se Deus não quiser, Ele não vai te dar. Mas se o que Deus quiser para a sua vida, o que Ele quer para a sua vida, se você ao orar, você entendeu a vontade de Deus, você orou, creia que você vai receber. Mas tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a sua vontade. Não adianta você chegar para Deus, Senhor, eu quero uma BMW modelo 2019. Eu quero uma BMW 0 km. Não adianta, irmão. Até mesmo porque Deus não vai te dar. Para que você quer isso? Para que você quer isso? Aliás, tudo que a gente for pedir para Deus, é bom a gente perguntar para a gente mesmo antes de tudo. Para que eu quero isso? Puxa vida, eu preciso de um celular novo. Para que eu quero um celular novo? Puxa vida, eu queria tanto fazer uma viagem. Para que eu quero fazer essa viagem? Queria tanto comprar uma outra casa. Para que eu quero uma outra casa? A gente precisa começar a questionar mais as nossas vontades, meus irmãos. Né? Às vezes não está muito difícil a gente entender a vontade de Deus, não. É só a gente entender a vontade nossa que a gente, peraí. Eu estou pedindo, conforme diz Tiago, para esbanjar nos meus próprios prazeres. Deus vai ouvir uma oração dessa? De jeito nenhum. Ok? No relato de Marcos, lá no capítulo 11, de 20 a 26, nós temos ainda um outro aspecto que Mateus não registra, né? Mas Marcos registrou, sobre a oração ser respondida por Deus, né? A oração cheia de fé sendo respondida por Deus. É a questão do perdão. Abra sua Bíblia comigo lá. Marcos, capítulo 11. Versos 25 e 26. Aliás, o 24 também, né? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, assim será convosco. Em oração. Né?
E aqui Jesus não está falando de uma oração relâmpago que você faz, está falando aqui de uma vida de oração. E uma pessoa com vida de oração, ela vai aprendendo o que pedir para Deus. Com o passar do tempo, ela vai aprendendo o que pedir a Deus. Não vai pedir coisas fúteis para esbanjar nos próprios prazeres. Vai pedir coisas para glorificar a Deus. E aí Jesus continua: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Olha aqui, olha só. Olha a frase como está construída. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Aqui Jesus está dizendo que a pessoa com quem você tem alguma coisa contra tem que estar presente para você pedir perdão? Para você perdoar? Aqui Jesus está dizendo, e se a pessoa te pedir perdão, perdoai. Ele está dizendo isso? E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, então tendes, está no presente, né? Tendes alguma coisa, se você tem alguma rusga com alguém, perdoai, perdoe. Perdoe. Ah, mas se a pessoa pedir perdão, eu perdoo. Se ela não vier pedir perdão, eu não perdoo. Ok. Continua desse jeito. Agora termina de ler o versículo. Para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Aí eu te pergunto, que adianta você ganhar o mundo inteiro e não receber o perdão de Deus? Que adianta você receber a BMW que você tanto queria ter e não ter o perdão de Deus? Então quando você estiver orando, lembrou que tem uma mágoa com alguém, uma rusga com alguém, o que você tem que fazer? Você não precisa ir lá, levantar, ir lá, pedir perdão para a pessoa, aí depois vir orar. Não. Você vai perdoar no seu coração. Num outro texto, Jesus diz para nós, se você vier adorar a Deus, e ali você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta no altar, vá até teu irmão, perdoe, reate com seu irmão, perdoe seu irmão, peça perdão, e aí vem e faça a tua oferta. Faça o teu ato de culto a Deus. Mas na oração, você não precisa interromper a sua oração para ir lá pedir perdão para a pessoa e ir lá perdoar a pessoa. Jesus está dizendo assim, se você estiver orando, lembrou que tem uma rusga, uma mágoa contra alguém, perdoe essa pessoa. Porque se você não perdoar, Deus também não vai perdoar essa atitude sua. E mais, né? Não é só a atitude, não. As vossas ofensas. Ele está falando no plural ali, né? Mas ele está deixando bem claro, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar também esse pecado. Sim. Aquela parábola do credor incompassivo, né? Que nós já estudamos. Aplicações práticas para nós aí. Primeiro, Deus deseja produzir frutos em seus filhos. Os frutos são aquilo que a nossa vida produz. O fruto que o crente deve apresentar em sua vida é o fruto do Espírito. O que diz lá? Gálatas 5, 22 a 23. Qual que é o fruto do Espírito Santo? Vamos lá? Vamos juntos? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito olha, ele não disse os frutos do Espírito são. Ele falou, o fruto do Espírito é tudo isso aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui nós temos algumas características do fruto do Espírito Santo.
né, daquilo que o Espírito Santo gera em nosso coração. Seu coração tem mostrado amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O fruto é do Espírito, é Ele quem produz esse fruto em nós. A nós cabe cultivar esse fruto. A nossa parte é cultivar. O nosso coração é como se fosse um vaso. E nesse vaso o Espírito Santo pôs a divina semente. E a divina semente produz o fruto do Espírito Santo. E o que a gente tem que fazer? Cultivar esse fruto. Cuidar do vaso. Revolver a terra de vez em quando. Adubar a terra. Trazendo isso para a vida cristã, significa o tempo todo a gente estar revirando o nosso coração para retirar do nosso coração aquilo que não presta, aquilo que desagrada a Deus. O adubo seria a palavra de Deus. O alimento seria a palavra de Deus. Seria não, é. A oração, a comunhão com os irmãos, os meios de graça. Né? A fé é um dom de Deus a nós e devemos cultivá-la. Hoje é o tempo de cultivarmos esse fruto. Hoje é o tempo dele ser encontrado em nós. Se este fruto não for encontrado hoje em nossa vida, não deveremos alimentar nenhuma esperança de estarmos com Cristo na sua glória. Não é? Segunda aplicação que nós podemos encontrar aqui está no fato de que a fé é a oração e a oração são ingredientes indispensáveis na vida dos filhos de Deus. Israel havia transformado a casa de Deus, que era casa de oração para todos os povos, em covil de salteadores. Não mais se ouvia orações cheias de fé ali, mas uma religiosidade gananciosa e mesquinha. Por esse motivo, Deus passou de Israel para os gentios a sua bênção. Questão para a nossa reflexão: fé e oração. Como estão estes ingredientes em sua vida? A oração nunca é suficiente. Nunca eu posso dizer, hoje eu orei o suficiente para ficar 2 meses sem orar. Se você orou e chegou a essa conclusão, então você não orou. Você não orou. Não orou. Espero que você não tenha cometido o pecado da gula na véspera do Natal. Né? Comeu demais. Mas ainda que você tenha comido um pouco além do que devia, você almoçou no dia 25, não almoçou? Lanchou ou jantou. Hoje tomou café. Mas se você foi tomar café só hoje, porque ontem você não conseguia comer, então você comeu demais, você pecou. Mas a gente não alimenta em um só dia a refeição do mês inteiro. Não existe isso. Da mesma forma, a oração, a leitura da palavra, a comunhão com os irmãos. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite sempre a ter uma vida de oração com fé. Uma vida de oração que ora pedindo a Deus aquilo que Ele quer para nós. Que Deus assim nos abençoe.